Olha aqui, ó. Nós mostramos esse caso aqui no jornal Dia News. Mostramos o caso. Um jovem que morreu, foi morto em 2024. Morto em 2024. E a vítima, esse jovem, atenção aí no Twitter, esse jovem teria sido confundido com um integrante de facção criminosa. Que, aliás, não é difícil isso acontecer, não. Não é difícil isso acontecer. Nós registramos aqui, meu primo, vários casos, ó, o GCzinho aí, Fabrício, vários casos de pessoas que foram confundidas com faccionados, que foram confundidas com o irmão. O alvo era o irmão, mas aí confundiram, acharam que era aquela pessoa, e aí... Traz aí o Tony Silva. Traz o Tony Silva. Tony está aqui. Boa tarde, Tony. Boa tarde. Seja bem-vindo. Como eu disse, Tony, não é difícil acontecer. Essa confusão. Eu pensei que era, não era. Ou quando o alvo é o irmão, não, eu pensei que era ele, mas não era o irmão. Invade casa e, de repente, não encontra a pessoa e mata quem está lá. Mas o que chama a atenção desse caso, e aí eu quero que você avalie também, junto comigo, que você é nosso repórter com experiência na área, primeiro, a solução do caso. Porque é um homicídio que ocorreu em 2024 e que, tempos depois, apesar da dificuldade, a polícia foi juntando as peças até chegar no autor, nos autores. Esse é um ponto. E o segundo ponto é mostrar que essa guerra, no bom sentido, da polícia contra as facções criminosas não tem brecha. Não tem ponto sem nó. Aí baterei na câmera, que foi uma maravilha, viu? Quase. Quem está em casa, se tiver labirintite, deu uma crise. Então, voltando aqui, não tem ponto sem nó. Não tem ponto sem nó. A polícia vai até o fundo. Seja bem-vindo. Exatamente isso, Douglas. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente. Exato. Este caso, inclusive, à época, foi de grande repercussão. Bem como você mencionou aí, Douglas, este jovem, ele foi confundido. A dupla passava, e a dupla já havia de outras ocorrências, já de um furto de um veículo, e depois passava por este local onde viu o jovem Vitor Rafael. Ele tinha algumas tatuagens e utilizava uma camiseta que chamou a atenção da dupla. A dupla deduziu que ele seria de uma organização criminosa rival. E aí nem contou conversa, já desceram do carro atirando e assassinaram um rapaz. Essas investigações, isso foi em setembro, dia 9 de setembro de 2024. As investigações seguiram, o jovem depois passaram por outra ocorrência onde um desses suspeitos morreu durante um latrocínio de um policial, e aí chegaram à apreensão deste segundo, que inclusive continua cumprindo medida protetiva. Foi um caso realmente de muita repercussão, mas o DHPP conseguiu concluir o inquérito e não tem dúvida, até porque o menor que está apreendido, ele confessou com detalhes como tudo aconteceu, tanto esta ocorrência do assassinato do Vitor, como as outras ocorrências das quais eles são suspeitos. Nós fomos buscar detalhes em uma reportagem que vamos acompanhar a partir de agora. Polícia Civil do Piauí, através do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, concluiu o inquérito que apura o assassinato de um jovem de 23 anos de idade, identificado como Vitor Rafael, ocorrido na região sudeste de Teresina. Nós sabemos que houve o assalto de um veículo na região do Deus Quer, dias antes desse crime, né? E aí, durante a investigação desse homicídio, as testemunhas nos revelam que os culpados chegaram em um veículo com as mesmas características desse carro roubado. E aí, quando a gente vai trocando informações com as demais unidades, a gente consegue chegar nos indivíduos suspeitos. Vitor
foi atingido com pelo menos 4 disparos de arma de fogo e teria sido morto por engano. O rapaz tinha tatuagens pelo corpo e vestia uma camiseta de Bob Marley. E os assassinos deduziram que o mesmo seria de uma outra organização criminosa. Porém, a vítima não possuía passagens pela polícia. Quando ele visualiza um indivíduo que, na concepção dele, era um inimigo dele, devido a toda a conformação que o indivíduo se encontrava, questão de tatuagem, compleição física, o local onde andava, ele resolve que deve atacar uma pessoa dita por eles como suja. E aí ele desembarca do veículo, efetua diversos disparos de arma de fogo e tira a vida de um indivíduo que não tinha nenhum resquício na sua vida criminosa. Era um indivíduo que levava a sua vida, não tinha nenhuma ameaça deferida contra a sua pessoa e acaba matando uma pessoa simplesmente por achar que se tratava de um inimigo. As investigações apontaram que um dos assassinos de Vitor morreu durante o latrocínio do sargento PM Jurandir Pereira, crime ocorrido na mesma região, enquanto que o outro investigado trata-se de um menor que foi apreendido dias depois e confessou com detalhes a ocorrência do bárbaro assassinato. Ele descreve o veículo roubado, ele descreve como que foi o assalto, tendo em vista que ele, além do homicídio, também assaltou o veículo. Ele diz como foi a abordagem da vítima. Ele descreve as roupas que a vítima estava e descreve o local onde acertou a vítima. Então, quando a gente corrobora todas essas declarações dele, junto com os elementos de informações, seja as imagens escolhidas no local, seja o depoimento das testemunhas, nós verificamos que ele está tratando, de fato, com bastante verossimilhança. Então, ele descreve que somente ele desceu do carro e os depoimentos que foram tomados verificam que foi exatamente isso que aconteceu. E ele não teve acesso de forma alguma aos autos do inquérito, tampouco às fotografias. E aí ele revela com detalhe as características da roupa da vítima. Vitor Rafael foi morto em setembro de 2024, enquanto que o caso do sargento PM Jurandir Pereira aconteceu em dezembro do mesmo ano. Após a conclusão do inquérito, a polícia o encaminhará ao judiciário, que segue cuidando do caso. Aí a gente acompanhou, né, uma longa investigação, mas a polícia concluiu o inquérito e não tem, para a polícia não tem dúvida. Esse inquérito, uma vez agora encaminhado ao Ministério Público, que por sua vez oferecerá a denúncia ou não, né? Agora daqui para frente é com o judiciário, como foi dito aí na reportagem, mas o certo é que pasmem, só trazendo mais uma vez, o rapaz morreu apenas por ser confundido com alguém que poderia participar de uma outra organização criminosa. E foi o motivo para que ele perdesse a vida, tendo uma morte aí por engano, que é profundamente lamentável em qualquer circunstância, né, Douglas? Principalmente quando trata-se de por engano. Difícil. Aumentar o retorno, porque eu estou ficando velho e começa a dar problema, né? Meu primo não está zerado, ouve tudo, mas eu... Bom, mas vamos lá, vamos continuar aqui. O pior de tudo, viu, Tony? O pior de tudo é que esse não é um caso isolado, como nós comentamos antes. Isso mesmo. Quantos casos nós já mostramos aqui, mas foram inúmeros casos semelhantes a esse. Inclusive, casos que ocorreram em função, pessoas mortas após, por exemplo, perseguição em via pública. Sim. A vítima sai correndo, meu primo, e os assassinos de moto, até de bicicleta. Casos, por exemplo, de pessoas que estavam em casa, aí foram até o portão de casa. Tomar um ar, né, digamos assim, e tomou uma bala. Muito comum, exatamente. Então, eu sempre digo que qualquer ação policial, ação exitosa da polícia, tem um efeito didático e pedagógico. Nesse caso específico, tudo relacionado à facção criminosa é mais didático e pedagógico ainda.
Isso mesmo. Porque a violência hoje, no Brasil e em vários países do mundo, gira em torno da ação das facções criminosas. Então, Infelizmente. é preciso ter muito, como a segurança pública do Piauí, e o exemplo disso é o secretário Chico Lucas, agora secretário nacional de segurança pública, chegou até esse cargo em função do belíssimo trabalho que vem fazendo, e eu assino embaixo, sou aqui defensor do secretário Antônio Luiz, porque foi meu professor, não porque foi meu professor, mas foi meu professor, eu conheço há muito tempo, e é um homem técnico. Ele foi secretário de Fazenda, deu conta, foi secretário de Saúde, deu conta, e agora na Segurança Pública. Chico Lucas não é natural da Segurança Pública, embora tenha sido da Polícia Rodoviária Federal, mas foi um período curto. Sim. Saiu do INTERP, do Instituto de Terras do Piauí, para a Segurança Pública, e hoje é secretário nacional de Segurança Pública. Além da competência, né, Douglas, conta com uma equipe expert no assunto, né? Então, Claro, isso ajuda lógico. por demais, exatamente. Obrigado, Tony. Grande abraço, até a próxima. Até a próxima, obrigado. Coloca aí, ó, na tela, que é o seguinte. Vamos lá. Esse discurso aqui, é porque para não ficar, né, não ficar, viu, com aquela ideia de que a organização criminosa, as facções criminosas, surgiram, eu sempre de tempos em tempos lembro isso, surgiram como uma evolução natural da atividade criminosa. Foi. Mas tem um ponto de origem. Tem um start. Tudo bem. No caso das facções criminosas, né, é como se eu dissesse o seguinte: bom, eu atirei no que eu vi e acertei no que não vi. Foi mais ou menos assim o surgimento das facções criminosas. Como? Na época da ditadura militar, no presídio de Ilha Grande, no Rio de Janeiro, conhecido como Ilha do Diabo, onde você tinha uma ala de presos, várias alas de presos comuns, e a ditadura militar, para esconder da imprensa e da sociedade que existiam presos políticos, embora a existência dos presos políticos fosse conhecimento de toda a sociedade, mas foto, imagem, para esconder, mandava para o presídio de Ilha Grande, que é geograficamente difícil de chegar e tal. E ainda hoje tem as ruínas lá em Ilha Grande. Então, eles foram para lá. Foi a primeira atitude do Estado, não é isso? A primeira atitude do Estado. A segunda, que aí foi mortal, foi misturar presos comuns, presos que assaltavam banco, né? Presos que cometiam homicídio, presos que cometiam sequestro, presos que cometiam roubos, com os presos políticos. Aí foi a fome com a vontade de comer. Por quê? Os presos políticos precisavam da proteção de presos comuns para evitar serem mortos por outros presos lá comuns, outros. Aí se juntaram lá, ganharam a proteção. Ao passo que eles ensinaram toda a metodologia de organização da guerrilha urbana, as ideias. Foi uma troca. Aí surgiu quem? Qual a primeira facção? Comando Vermelho. Surgiu no presídio de Ilha Grande, no Rio de Janeiro. E daí em diante a história. As mudanças que as facções criminosas sofreram ao longo do tempo foi só para pior, para nós, para eles, para melhor. O negócio cresceu tanto, que hoje nós estamos vendo aí o envolvimento de facções criminosas, do crime organizado, em todos os ramos de atividade do nosso país. Seja economia, seja política. Nós temos casos e mais casos no Piauí de parlamentares que estão sendo processados, ou que estão sendo investigados, ou que foram condenados por serem financiados por facções criminosas, rapaz. Isso é um absurdo. E já tem estudos aí, inclusive, que é o seguinte, já tem estudos aí que
conseguem mensurar, apontar a quantidade de dinheiro que circula na economia do Brasil, advinda do crime organizado. Sabe qual é o perigo? Por exemplo, tem países aí onde o crime organizado é mais forte ainda do que o Brasil. Se a polícia começar a rastrear realmente todo o dinheiro e, digamos, em uma semana conseguir chegar a todo o dinheiro do crime organizado e apreender esse dinheiro, o país quebra. Porque cada vez mais é dependente do dinheiro do crime organizado, que é ilegal, mas que entra legalmente por essas instituições. O Brasil está indo nesse caminho aí. Ainda não está nesse estágio, mas está indo por esse caminho. Então, daqui a pouco, porque nesse país aí, por exemplo, você ser amigo de chefe de facção criminosa, meu primo, alguém que tem uma posição hierárquica importante, é vitrine. Só olha, rapaz, o Douglas, o Ed, são amigos aí do fulano e tal. É porque... Né, o mesmo trabalhozinho lá que a facção faz, lá o tráfico de drogas, faz lá na favela, de dar o tênis para o avião, não é? De dar o remédio para a família que precisa, de pagar uma consulta médica, até de pagar a faculdade, esse trabalho, o princípio é o mesmo do trabalho. O modus operandi é o mesmo. O que muda é a amplitude, né? Quer dizer, a partir daí começa o envolvimento com política, com banco, aí nós tivemos a operação carbono oculto, né, e tal, outras operações que mostraram a extensão no ramo do combustível, e essa mesma extensão não vamos querer tapar o sol com a peneira, tem outros ramos também. Se conseguíssemos a polícia detalhar, depois dessa eleição, 2026, se conseguisse detalhar uma investigação profunda de cada parlamentar, dos 513 deputados eleitos e dos 81 senadores, quantos tiveram financiamento pelo crime organizado, o Brasil ia se surpreender com o resultado. Uns mais, outros menos, mas eu quero saber qualquer tipo de financiamento. Ou vocês acham, por exemplo, que esses políticos no Rio de Janeiro, eles sobem em determinadas favelas porque são machos, que enfrentam o crime? Não, porque tem permissão, tem contato. Rapaz, o Rio de Janeiro, eu não sei quantos governadores caçados, o prefeito está aí enrolado, o presidente da Assembleia foi afastado. Pelo amor de Deus. O Chico Lucas vai ter um desafio enorme. E aí não é só a pasta do Chico Lucas, não. A segurança pública. É o Ministério da Justiça, é o governo. Porque o governador Rafael Fonteles, no Canal Livre, na Bandeirantes, abordou um assunto que eu achei pertinente até demais, que é, colocar a responsabilidade da segurança apenas nos estados. A carga maior de despesa, de investimento, de combate, apenas nos estados. A União tem que participar, que é quem fica com o maior bolo da receita, rapaz. O governo federal tem que participar. E aqui é uma crítica que eu faço a todos os presidentes, todos, em especial ao presidente Lula, que governou esse país 3 vezes. É um homem do Nordeste, é um homem que tem contato com essa realidade, conhece muito bem o país, viajou várias vezes no Brasil. Tem que haver este investimento. Ou se faz um investimento maciço, pesado, um trabalho de união, um trabalho de guerra, mesmo envolvendo até o Exército, Marinha, Aeronáutico, o que for. Ou então nós vamos sucumbir ao poder do crime organizado, que é como o câncer. É um câncer não agressivo. Sabe qual é o câncer não agressivo? É aquele que se espalha devagar. Não um câncer, por exemplo, de pâncreas, não, que mata em pouco tempo. Não, é um câncer que vai devagar. Metástase devagar. Devagar, devagar, devagar. Você nem nota. Quando você sente o primeiro sintoma, você vai lá, está morto. Né?